Daphne, bom dia. E o Breno Altman. Bom dia, Daphne, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Breno. Bom dia, comunidade. Tudo bem? Boa semana. Tudo em paz, boa semana. Bom dia, Breno, tudo Bom bem? dia, Léo, Daphne, todo mundo que nos acompanha. Bom dia. Pesquisa difícil, né? Confirmando o que o Breno disse na semana passada, de eleição acirradíssima. Se a pesquisa estiver certa, então está confirmando, vamos dizer assim, o prognóstico feito pelo Breno uma semana atrás. Gente, bom dia para vocês, boa semana, vamos em frente aí. Valeu, abraços. Valeu, Léo. É isso, Breno. Então, pesquisa BTG Nexus, vamos a ela. Levantamento traz o presidente Lula com 41% das intenções de votos na disputa estimulada no primeiro turno contra 37% de Flávio Bolsonaro, enquanto a simulação de segundo turno aponta para cenário de igualdade técnica acirrada, ou seja, empate técnico. Então, complicado esse empate técnico, meio que, olha, o Lula teria 46% das intenções de voto contra 45% do Flávio. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Flávio não desceu, não aconteceu nada, mas ele aumentou, né? E o Lula, comparado à semana passada, né? O Flávio aumentou. O que pode explicar essa variação e como é que você vê essa pesquisa? Olha, primeiro vamos levar em conta que a Nexus não faz parte do grupo dos principais institutos de pesquisa. Uma novidade dessa campanha eleitoral é que nós vamos ter, e já estamos tendo, uma multiplicidade de institutos. Tá? Então, nós temos que, na minha opinião, estabelecer uma escala analítica, uma escala de prioridades em relação a esses institutos. O Nexus não está na primeira prateleira. Na primeira prateleira estão o Quest, Datafolha, o antigo Ibope, né, o IPEC. Nexus se encontra na segunda ou na terceira prateleira. Então, a gente tem que levar em conta isso até que se consolide como um instituto de maior tradição. Ele deve ser visto com um certo cuidado. Não é com desconfiança, mas com um cuidado metodológico. É um instituto pouco conhecido, metodologia pouco conhecida, trajetória pouco conhecida. Dito isso, aparentemente, o que essa pesquisa revela é um movimento que a gente conversou a respeito aqui há algumas semanas. Quando estoura o caso Vorcaro e depois a crise com Michele, Flávio Bolsonaro perde votos, mas esses votos perdidos por Flávio não são conquistados por Lula. É como se fosse uma crise de relacionamento entre os eleitores bolsonaristas e o candidato da extrema-direita. Tá? Não era o fim do casamento, era uma crise, e aparentemente esses eleitores, que são eleitores, essa franja de eleitores que se desassociou do Flávio Bolsonaro lá atrás, há algumas semanas, aparentemente pode estar havendo um regresso ao relacionamento com o Flávio Bolsonaro. Pode ser que tenha passado o período mais tenso dessa franja de eleitores com o candidato da extrema-direita. Pode ter acontecido isso, pode ter havido uma pacificação de ânimos em relação na relação desses eleitores com Flávio Bolsonaro. Ficaram chateados, ficaram bronqueados, se afastaram de Flávio Bolsonaro, o tempo passou, nada mais bombástico apareceu sobre o caso Vorcaro. A Michele, finalmente, de alguma maneira, acenou bandeira branca de que haverá paz, e aí esses eleitores retornam a Flávio Bolsonaro. Aparentemente, é esse o movimento que está em curso, que era um movimento esperado. Tá? Eu creio que a calcificação de blocos nessa eleição ela é muito evidente. Ou seja, é muito difícil que você tenha transição de um bloco para o outro. Você tem um pequeno grupo de eleitores indefinidos, de eleitores independentes ou de eleitores pendulares, um pequeno grupo que ainda pode ir para um lado, ir para o outro, mas o fato é que
essa característica da polarização, essa calcificação de blocos ideológicos, não dá qualquer sinal de que vai ser superada nessas eleições. Bom, mesmo assim como a gente falou, o Flávio cresceu alguns pontos durante essa semana, o que não... acho que não tem muita explicação, porque o Flávio não faz nada, não apresenta nada como projeto, né? Já Lula eu acho que tem feito bastante coisa, tem apresentado bastante coisa. E sobre isso, teve a convenção que oficializou a candidatura do Lula, né? Não sei se você conseguiu acompanhar, mas assim, se acompanhou, quais são os pontos que você destacaria para a gente nessa convenção, nesse lançamento? Daphne, eu vou dizer uma coisa. Essas eleições correm o risco de ser uma disputa de afetos, não de projetos. Com certeza. Então, o que os candidatos propõem não tem sido importante. É secundário. Ou seja, a disputa principal é uma disputa extremamente subjetiva, própria das torcidas de futebol. Por que você torce para um time e não para o outro? Lá atrás é porque o teu time tinha craques, porque o teu time ganhou um campeonato na tua infância. Depois, isso se sedimenta na sua cabeça como um afeto. Não importa como vá teu time, você continuará torcendo por ele, não é assim? Sim. Então, é como está acontecendo na vida política do país, né? Então, o que Lula fez ontem no lançamento? Ele estimulou os afetos. A linha da campanha é estimular os afetos. É recorrer à história do próprio Lula, a projeção do ato de lançamento em Vila Euclides, é um retorno ao passado, ao estádio onde tudo começou. Está projetado que o Lula fale no mesmo lugar que ele falou pela primeira vez na Assembleia dos Metalúrgicos da Vila Euclides. O material de divulgação é vintage, é como se fosse um material antigo, como recorrendo aos antigos posters e panfletos de convocação. É uma mobilização de afetos, de lado a lado. Tá? É uma situação talvez inevitável. Eu não sei se ela tem como ser revertida. Eu não sei nem se ela pudesse ser revertida. Eu não sei se é no curso dessa campanha. Acho que o presidente Lula avançar alguns temas, algumas propostas, é importante para tentar, de alguma maneira, dialogar com os eleitores independentes, para dizer assim, olha, não só pelo meu passado, mas também pela segurança do futuro, eu tenho um rumo. Agora, é uma situação complexa, né? Você disse, Flávio Bolsonaro não fez nada e recuperou votos. Exatamente, ele não fez nada. Se o escândalo Vorcaro tivesse tido novas revelações, a vida dele podia ter se complicado. Isso não aconteceu. Se o caso Michele tivesse se transformado numa ruptura, isso poderia afetar os afetos, os sentimentos em relação dos eleitores de direita em relação ao Bolsonaro. Isso não aconteceu. Michele, de alguma maneira, se recompôs. Tá? Essa é a dificuldade do cenário eleitoral. É visível que nós temos um candidato luminoso contra um outro candidato cinzento. Né? É visível que nós temos qualidades pessoais em Lula que nem de longe vão ser encontradas em Flávio Bolsonaro. É visível que Lula defende questões essenciais para o país, como a sua soberania, e Flávio Bolsonaro se ajoelha a Donald Trump. Mas nada disso tem muita importância. Eu sei que isso provoca angústia em todo mundo, em mim também. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, nós vamos para uma disputa cabeça a cabeça, é uma disputa muito renhida, a não ser que algum fato novo espetacular emerja. Os afetos estão organizados e blocados. A disputa ela se concentra nos eleitores independentes. Veja,
Os eleitores independentes não querem dizer eleitores centristas. Os eleitores independentes têm de muitas colorações. Você tem um pedacinho da esquerda que está cansado do Lula. Está cansado do Lula. Vai até votar no Lula, mas queria uma coisa nova. Queria um outro projeto à esquerda do PT. É um pedaço pequenininho, mas existe. Você tem um pedaço de eleitores independentes que é de centro propriamente. Não quer nem a direita bolsonarista, nem a esquerda nem a esquerda representada por Lula e pelo PT. Você tem um outro pedacinho de eleitores independentes que é de direita, mas cansou do bolsonarismo. Então, como conseguir dialogar com esses eleitores vai ser a chave da vitória, né? Lula tem que coesionar, quer dizer, há uma lógica na campanha do Lula nesse início que é coesionar a esquerda. Ele está buscando coesionar pelo simbólico, não é pelo programa. Até o presente momento não está claro qual será o programa para o 4º mandato. A novidade no discurso de ontem é importante, é a questão da defesa nacional. Porque o discurso de defesa da soberania, na minha opinião, é o grande discurso para essa disputa que está em curso. Então, isso foi a novidade. Agora, há temas delicados que estão na agenda, né? E que, perante os quais o presidente Lula terá que se posicionar. Há muita pressão, por exemplo, sobre o tema da dívida pública. Saiu hoje uma notinha na Folha de São Paulo, que pode ser plantada ou pode ser verdade, eu não tive tempo de apurar, de que teria sido aprovado na comissão de programa da campanha a redução, o aperto no teto de gastos previsto pelo arcabouço fiscal. Ao invés de um teto de 2,5% acima da inflação no crescimento das despesas públicas, esse teto cairia para 1,5%. Apenas 1,5% acima da inflação. Isso é uma posição que pode até agradar o mercado financeiro, mas significa, do ponto de vista da projeção de um 4º mandato, significa uma situação extremamente perigosa. A gente deu essa matéria aqui, né? O controle do orçamento, entenda porque foi esse um dos pontos mais importantes do discurso de Lula na convenção. Então, ele falou do controle do orçamento e é um dos eixos centrais ali do que ele disse. O viés dele no controle do orçamento foi o tema também das emendas parlamentares. Né? Agora, há um tema concreto que é qual é a política fiscal do governo. Esse é um debate concreto para poder ir além do Bolsa Família. O presidente Lula disse ontem, eu não quero ser lembrado apenas como presidente do Bolsa Família. Ele quer que o seu 4º e derradeiro mandato seja um mandato marcado pela soberania e pelo desenvolvimento. Isso exige dinheiro. E muito dinheiro. E muito dinheiro do Estado. Se você aperta o arcabouço fiscal, vai faltar dinheiro. Vai faltar mais dinheiro do que já falta. Sim. E como é que reindustrializa um país com esse arcabouço fiscal tão... Então, esse é um debate. É um debate do qual pode ser que a campanha faça uma opção de escapar desse debate. Porque ele não é um debate sexy. Sexy. Gostei do sexy. Ele é um debate perigoso, porque se ele disser, vou revisar o arcabouço fiscal, nós vamos estabelecer uma outra política de investimento público, vou abrir exceções para a área de defesa, para a área de ciência e tecnologia, como ele já chegou a dizer, vou também ter um programa de expansão do transporte ferroviário no país, que também vai ficar fora do arcabouço, como propôs o ex-ministro Nelson Barbosa, que hoje está no BNDES. Se ele falar isso, que eu acho que é uma boa perspectiva, vai abrir uma crise no país. Vai abrir uma crise. O capital financeiro vai reagir na campanha e vai tentar criar um clima de instabilidade e medo.
Se mais ele pra frente eu quero aceitar falar sobre essas tensões, mas diga, se desculpa. ele aceitar as teses do mercado financeiro, por outro lado, ele vai correr o risco de criar uma crise na sua campanha eleitoral. Uhum. Então, são temas delicados. Eu acho que a campanha tem se movido muito em torno do tema da soberania, acho isso correto, acho que é a questão central. Mas há uma dúvida que é importante para disputar os eleitores independentes, sabe, Daphne? Que é o que será o quarto mandato? O que ele vai ter de diferente? Porque o eleitor independente ele não é necessariamente contra o Lula. Ele é um eleitor que pode ser mais contra o Bolsonaro do que contra o Lula. Ele pode estar disposto a ouvir o presidente, mas ele não quer que o presidente diga que vai fazer o que já fez. Sim. Ele quer saber como é que os problemas estruturais do país vão ser resolvidos. Uma parte dos eleitores independentes quer saber isso. O que vai vir de novo? O que vai ser feito para ter desenvolvimento, para ter indústria, para ter emprego de qualidade, para ter uma melhor educação, para ter melhor segurança pública, para ter melhor saúde? Como é que vai avançar? Tudo bem, presidente Lula, o senhor pegou lá tudo arrasado, reconstruiu, voltamos ali a 2014, a situação do país de 2014, restabeleceu os programas sociais, o crescimento do país é um crescimento mediano, tudo bem, a renda está crescendo, tudo bem, o desemprego está caindo, tudo bem. O senhor reconstruiu o país, palmas ao senhor. Agora, e agora? Por que eu devo votar no senhor? Perfeito. Qual é o futuro? E este tema do futuro, eu acho que tem uma importância junto aos eleitores independentes. Veja, o discurso defensivo da candidatura do presidente Lula ainda tem muito apelo. O que é o discurso defensivo? Evitar o retorno da extrema-direita e defender a soberania do país, que é ameaçada pela aliança entre a extrema-direita e a Casa Branca. Esse é um discurso defensivo. Não é do tipo, é um discurso de resistência. Esse discurso tem apelo, mas ele não é suficiente, como tem sido demonstrado, para mover os eleitores independentes. Ele não tem sido suficiente. Aí tem que escolher. Há um setor da campanha do presidente Lula que acha que esses eleitores independentes podem ser atraídos pela direita. Por isso, propõe que o presidente Lula apresente uma política fiscal para o quarto mandato mais rígida do que a do atual mandato. De que se o presidente Lula demonstrar moderação, se o presidente Lula demonstrar capacidade de enfrentar o crescimento dos gastos públicos, se o presidente Lula abraçar a tese do mercado financeiro, do controle dos gastos públicos, esses eleitores independentes poderão ser conquistados. Há um setor da campanha que acha isso. Há outro que acha o oposto, que esses eleitores independentes precisam, para serem atraídos, eles precisam de um clima no país, que é um clima de muda mais, para usar o slogan da campanha da presidenta Dilma em 2014. E para ganhar esses eleitores independentes, você precisa criar um clima de mobilização no país que envolva muito o eleitorado de esquerda, que crie uma percepção quase eufórica da campanha, e para isso você precisa de um programa mais à esquerda. Então, o tema é esse, como trazer os eleitores independentes, porque os dois grandes blocos, eles não se movem. Eles não se movem. Não se moveu seriamente com o caso Vorcaro, não se moveu com o caso Michele, não se move com o caso Jacques Wagner, não se move com o caso filho do Lula, não se move. É muito interessante, né? A extrema-direita e as pessoas que são ali apaixonadas, para usar o seu vocabulário, pelo candidato do Bolsonaro, que é o Flávio, eles têm explicação para tudo. Agora é que o Lula e o Alexandre Moraes estão mancomunados com o Vorcaro para acusar o Flávio. Já escutei isso por aí. É muito interessante. Deixa eu agradecer aqui as mensagens do Soberano Brasil. Dentre as funções do Congresso é fiscalizar a execução do orçamento federal, mas se apropriam dele. O Francisco Lacerda estão usando o caso Lulinha para prejudicar o Lula.
Essa semana teve essa história do caso do Lulinha, né? Que voltou aí a se circular, né? É impressionante isso, é sempre a mesma tática. O Afonso Moreno diz que a luta é majoritariamente geopolítica, e daqui a pouco a gente fala dessas pressões geopolíticas também. E o Paulo César Nunes Costa, bom dia, uma sugestão para a Polícia Federal, que tal abrir um inquérito para apurar se André Mendonça é ladrão igual Moro, como com pesca probatória, diz ele aqui. Obrigada à pessoa que mandou o superchat. E, bom, Breno, além desses pontos que você levantou, e você já até falou, o Lula, no discurso dele, defendeu investimento em defesa e diz que o Brasil precisa produzir seus próprios drones. Se a gente pegar aí a questão do Irã, é interessante ele levantar isso. Enfim, o Lula tem falado muito em defesa, tem falado em defesa nacional. Como é que você vê esse ponto específico que Lula... Acho excelente. Palmas ao presidente Lula, acho essa uma questão decisiva. Eu acho que é o eixo principal da campanha. Quanto a isso, nenhuma consideração a fazer, a não ser positiva. Ou seja, acho que essa é a trilha. Essa campanha não é sobre democracia contra fascismo. Essa campanha é sobre nação e traição à pátria. Democracia contra fascismo é um discurso que interessa a menos de 5% ou a menos de 10% do eleitorado. O discurso que interessa ao eleitorado é a nação e a traição à pátria. E colocar a indústria de defesa no programa é fundamental para dar concretude ao que significa a nação. Nação é desenvolvimento e soberania. E é do desenvolvimento e da soberania que vem a distribuição de renda e riqueza. Eu acho esse um eixo formidável. Me parece que é onde a lâmina da faca corta. Agora, vai ser necessário, na campanha, apresentar os caminhos concretos para isso. O Brasil não tem fábrica de drones. Precisa ter, evidente. Bom, como é que vai ter? Como é que vai ser construída essa fábrica de drones? Porque se for uma fábrica de drones construídas por empresas israelenses ou norte-americanas, não vai funcionar, né? Não vai funcionar. De onde vai vir essa fábrica? É uma fábrica estatal? É uma parceria entre o Estado e o capital privado? Qual capital privado? O nacional ou o estrangeiro? Se estrangeiro, de que país? Precisa ter um plano em relação a isso, né? Eu acho que o presidente Lula, evidente que não era ontem o dia de apresentar esse plano, ele colocou problemas, da mesma maneira que ele falou que quer expandir os investimentos em educação, em saúde, né? Ele ainda não disse como, não era o dia ontem. Ontem não era o momento de ser feito isso, mas haverá um momento em que terá que ser dito como. E o tema da indústria de defesa é necessário um plano. Qual é o plano? Ou seja, como é que vai ser construída essa indústria de defesa? O Brasil tem, não está saindo do zero. O Brasil tem estruturas na indústria de defesa, né? O Brasil tem a Avibras, que foi salva pelo gongo, né? A Avibras estava quebrando. Infelizmente, eu acho essa uma decisão equivocada do governo, mas infelizmente ela não foi estatizada, porque a Avibras podia ser a base de uma fábrica de drones. A Avibras foi assumida pelo capital privado. Uhum. Né? Eu acho é melhor essa solução do que o capital estrangeiro, e é melhor essa solução do capital privado do que a Avibras quebrar. Mas o Brasil, então, tem ali a Avibras, o Brasil tem a Embraer, o Brasil tem uma série de empresas que não constituem um complexo bélico-industrial. Precisa criar um complexo bélico-industrial. Como é que vai ser criado? O modelo que vai ser seguido qual é? O modelo norte-americano, em que as empresas são privadas, mas o Estado regula a partir do orçamento e das encomendas? Esse vai ser o modelo? Ou o modelo vai se aproximar do que já foi a França, que era basicamente capital estatal, como também a Rússia ou a China, né? Mas eu estou aqui usando um exemplo ocidental. Qual é o projeto para a indústria de defesa? Pelo menos os seus
arcabouços principais, né? Então, eu acho que isso é importante, imagino eu, que vai ser apresentado no decorrer da campanha. Mas tudo vai esbarrar num tema que não tem como escapar dele. Uhum. Qual será o investimento do Estado? Nós vamos ter um Estado que investe mais no quarto mandato ou que investe menos? Uhum. E vai bater no tema do arcabouço fiscal. Verdade. Soberano Brasil, projetos estratégicos financiados com recursos públicos não podem acabar nas mãos de empresas estrangeiras, exatamente, né? Nem empresas brasileiras controladas com dados acessados por estrangeiros. Não faz sentido, disse ele. O Breno, e ainda falando sobre isso, né? O Lula exaltou no discurso dele a questão falando da defesa da soberania nacional, o legado do Getúlio Vargas, né? Enfim, achei interessante essa exaltação do Getúlio. Não sei o que isso tem de efeito, como você falou, é uma campanha ali baseada nos afetos e nas lembranças do Lula, do Lula de quando ele apareceu, mas eu não sei que efeito isso tem na cabeça dos brasileiros falar sobre o Getúlio Vargas, porque o Getúlio morreu em 54, né? A gente gosta de história, a gente sabe da importância do Getúlio, mas, enfim, é uma grande figura, né? Mas não sei se você prestou atenção nesse detalhe do Getúlio. Eu acho que tem a ver com a construção dos afetos. Acho que um elemento essencial na construção dos afetos é estabelecer uma linha histórica pela qual o presidente Lula representa não apenas a si próprio e ao PT, mas uma linha do tempo, uma linha histórica, um lado histórico que sempre esteve a favor da nação, a favor dos trabalhadores, a favor do desenvolvimento. Então, a construção desse vínculo entre presidente Lula e Getúlio busca reforçar esse afeto. Não diz respeito exclusiva nem principalmente a fazer um aceno para o PDT que está na coligação. É centralmente estabelecer para a população que a história do Brasil sempre foi o confronto entre um lado nacionalista e um lado entreguista, entre um lado desenvolvimentista e um lado financista, entre um lado de justiça social e outro de concentração de renda, porque isso ajuda a reforçar os afetos e a ampliar para além, propriamente, das fronteiras petistas, né? Além de fazer justiça histórica ao personagem, Lula foi mudando sua opinião sobre Getúlio Vargas ao longo da sua trajetória, né? Lula, quando emerge na vida política e sindical do país, Lula era muito crítico ao Getúlio Vargas. Aliás, tinha excelentes razões para ser crítico ao Getúlio Vargas. Mas ele foi alterando o balanço histórico sobre Getúlio Vargas. Também tem a ver com isso, com Lula reconhecer o papel histórico de Getúlio de uma outra maneira, passados já 40, 50 anos da sua trajetória político-sindical, né? Mas, fundamentalmente, eu coloco isso no campo da construção dos afetos. Tudo ontem e tudo nos próximos dias está previsto, na minha opinião, eu não estou na campanha, eu estou observando, conversando com as pessoas, tudo tem a ver com construção dos afetos. Interessante. O recurso à cor vermelha de uma maneira intensa na convenção ontem. Intensa. Finalmente, né? Nas outras era verde e amarelo. Veja, porque o que estava acontecendo? O que eu acho que a campanha detectou? O PT vem perdendo a paixão dos seus militantes e dos seus eleitores. É verdade. Vem perdendo paixão. Ou seja, você não vê mais aquele fervor ou aquela fervura que você via na militância há 10, 20 ou há 4 anos atrás, na campanha de 2022. Houve um embotamento da militância petista. Né? O principal fator de mobilização da militância nos últimos anos tem sido derrotar o bolsonarismo. É um fator negativo.
é impedir um mal maior. Né? Então, há um esforço, me parece, da campanha de devolver paixão à militância, recorrendo às identidades históricas do PT para gerar esse entusiasmo, incluindo mudanças no discurso do presidente. Quando o presidente diz já não serei mais o Lulinha Paz e Amor, serei o Lulinha Porreta, ele sabe que o Lulinha Paz e Amor é uma imagem que esfriou a militância. A militância do PT gosta do Lula do Velho Testamento. Com certeza. Então, há um esforço nesta primeira etapa da campanha, que é solidificar o bloco de eleitores de esquerda. Também me parece que é uma resposta correta à análise que muita gente faz, eu partilho dessa análise, sabe, Daphne? De que a direita é mais coesionada e mobilizada do que a esquerda nesse momento. Com certeza. A direita tem mais apetite pela disputa político-ideológica do que a esquerda. A direita tem até mais organização do que a esquerda. Então, você precisa reorganizar a esquerda na fase inicial da campanha. Você precisa reunificar o eleitor de esquerda. Você precisa mobilizá-lo, entusiasmá-lo. E, para dali, disputar os eleitores independentes. Então, acho que essa primeira fase da campanha, que é uma fase que vai se estender pelo mês de agosto, antes de entrar na reta final, eu acho que é uma fase de consolidação dos afetos dos eleitores de esquerda. Tudo é operado para mobilizar esses afetos. Veja o jingle da campanha, que é um jingle muito bonito, né? Baseado numa melodia funk, com uma letra em torno da pessoa do Lula, mas é um jingle que todo ele caminha para frente falando do passado. Sim. Então, o passado entusiasma o PT. O PT virou... O jingle da campanha do presidente Lula é quase que um tango. Claro que não no sentido musical, mas no sentido cultural. O que é um tango? Tem uma comparação que eu gosto muito sobre Brasil e Argentina, né? Que é retratado pela diferença entre o samba e o tango. O samba é a trilha sonora feliz de um país que busca um futuro que nunca chega. O tango é a trilha sonora melancólica de um país que tem um passado, que quer retornar a esse passado, e isso é impossível. De certa maneira, o jingle da campanha do presidente Lula, ele recorre ao passado para lançar o futuro. É uma fusão do tango com o samba. Ou seja, ele recorre ao passado fortemente, as imagens mais intensas da história política do Lula e do PT, para dizer, nós temos passado e por isso temos futuro. É uma operação que eu acho correta para tentar encontrar um presente, porque entre o passado e o futuro tem que ter um presente. Quer dizer, que tem a ver com o que vai fazer no aqui e no agora, o que vai fazer num quarto mandato. Né? Eu acho que a campanha vai bem, né? Acho que vai bem nas circunstâncias do país, que são circunstâncias muito difíceis, nas circunstâncias do mundo, que são circunstâncias muito difíceis. Sobre essas circunstâncias do mundo, eu queria entrar nisso agora. Só agradecer aqui o Carlos César. O PT está apenas contido, diz ele. E o Luiz Matos diz que paz e amor deu na Lava Jato. Pois é. E, bom, essas circunstâncias do mundo, né? Às vezes eu encontro pessoas na rua e falo, o que você acha, Daphne? Eu estou com muito medo, né, com uma intervenção estadunidense, com enfim, digamos assim, a agressividade do Donald Trump, a agressividade do que está acontecendo no mundo, né? Você acha que o Lula, com esse discurso a favor da soberania nacional, enfim, pegando também a história do Getúlio, que no final das contas foi obrigado a dar um tiro no peito, como é que você vê esse cenário de pressão internacional, pressão imperialista, enfim, intervenção aqui, e depois a gente pode até falar do Milei, né, que reiterou as ofensas ao Lula.
Olha, de um certo ponto de vista, demonstra a gravidade da situação, né? O Brasil, as eleições brasileiras são a mãe de todas as batalhas, né? Eu digo, a batalha eleitoral no Brasil é decisiva para o projeto norte-americano de recuperar a plena hegemonia na América Latina. Na verdade, aqui na América do Sul, deixando de lado a situação muito especial da Venezuela e o fato de que o pequeno Uruguai tem um governo progressista, na América do Sul só restou o Brasil. Uhum. Todos os demais países estão sob governos de extrema-direita. Nos últimos 15 meses, nos últimos 23 meses, nas 15 eleições que ocorreram na América Latina, Daphne, 13 foram vencidas pela extrema-direita. É evidente a escalada da extrema-direita na América Latina, em particular na América do Sul. É evidente. Não é? Então, a batalha do Brasil pelo peso econômico que o país tem, pelo peso populacional, pelo peso territorial, pelo peso das suas riquezas, é uma batalha decisiva para os Estados Unidos. E é evidente que isso vai levar a uma escalada intervencionista. Agora, por outro lado, e isso acho que o presidente Lula tem sabido atuar com muita propriedade, desse ovo pode-se fazer uma omelete, desse limão uma limonada, porque isso abre um amplo caminho pelo qual o presidente Lula possa afirmar o seu governo a partir de um discurso muito firme de reivindicação da soberania nacional, mobilizando esse sentimento nacionalista difuso do povo brasileiro. O povo brasileiro não tem um sentimento nacionalista, ainda não conseguiu construir na sua história um sentimento nacionalista ativo, um nacionalismo do tipo iraniano. Isso não foi construído na nossa história. Foi construído um nacionalismo do tipo cubano. O nosso nacionalismo é de menor intensidade, mais difuso, mais simbólico, mas ele existe. O povo brasileiro não gosta de intervenção estrangeira. A classe média é diferente, mas a massa do povo não gosta de intervenção estrangeira, não gosta que a soberania do país seja pisoteada, não gosta de ver o país desrespeitado. Não é? Então, essa intervenção norte-americana abre caminho para o presidente Lula fazer, como está fazendo, uma forte defesa da soberania nacional, e isso acumula forças eleitorais, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvidas a esse respeito. Não é? A estratégia da Casa Branca foi utilizada já em outros países, que é assim: olha, se vocês elegerem um governo que é inimigo da Casa Branca, a vida de vocês será um inferno. Se vocês elegerem um governo alinhado à Casa Branca, o país será tratado como o melhor dos aliados. Escolham. Ou seja, é uma estratégia baseada em criar pânico na população brasileira. Pânico e sedução. Numa mão eu tenho porrete, na outra mão eu tenho uma carteira de dinheiro, uma carteira de dólares. Vocês querem o porrete elegendo Lula ou vocês querem uma carteira de dólares elegendo Flávio Bolsonaro? Até o presente momento, essa estratégia não está dando certo. É a fragilidade maior da candidatura Flávio Bolsonaro, é exatamente este vínculo de subalternidade com os Estados Unidos, que o presidente Lula sabe explorar tão bem. Não é? É exatamente essa debilidade. Então, eu acho que deste ovo, ou seja, a intervenção norte-americana, com seus agentes, como Milei, deve-se fazer uma omelete, que é fazer da soberania nacional a grande agenda da campanha. Isso é muito importante, sabe, Daphne? Na minha opinião, você tem duas grandes batalhas no processo político, especialmente no processo eleitoral. A primeira batalha não é definir as suas propostas, é definir a agenda que vai predominar na campanha. Por exemplo, se a agenda que predominar for a de segurança pública, favorece a direita.
Se a agenda que predominar for a da segurança nacional, favorece, perdão, for a da soberania nacional, favorece a esquerda. E esse povo que vota na extrema-direita está preocupado com a soberania nacional? Eles confiam no Trump, eles... Então, por isso mesmo, se a agenda que predomina é da soberania nacional, você cria uma unidade ampla da esquerda e de setores do eleitorado independente. Se a agenda for segurança pública, a direita avança sobre os eleitores independentes e até sobre o eleitorado da esquerda. Uhum. Qual é o tema central? E nisso eu acho que a campanha acertou na mosca. O tema central é soberania. Soberania e desenvolvimento, esse binômio. Uhum. Tá? Se essa for a agenda até outubro, o presidente Lula, na minha opinião, consolida seu favoritismo. Se a extrema-direita conseguir trocar a agenda principal e for segurança pública, os problemas serão maiores. Bom, a gente falou aqui do discurso do Lula e dos pontos importantes, enfim, como está avançando a campanha dele. Vamos falar um pouco do Flávio, né? O Flávio, impressionantemente, até agora está sem vice. E eu queria saber como é que você avalia isso. Tem aí uma notícia do Podemos, né, que reuniu a direção nacional para decidir a aliança com o Flávio Bolsonaro em indicação de vice. Tem aí a possibilidade da Renata Abreu, mas até agora, so far, nada de vice para o Flávio. Como é que você está vendo essa crise de Flávio e, enfim, de alianças também, né? Está perdendo alianças, o Lula está reunindo alianças. Isso é sinal de quê? Olha, o que aconteceu? Quando tem a crise com a Michelle, e antes da crise com a Michelle, o escândalo do banco com o Daniel Porcaro, em função do famoso filme Dark Horse, o Azarão, Flávio cai nas pesquisas. A percepção nos partidos de direita, nos partidos do chamado centrão, da direita tradicional, a percepção foi de que Flávio estava afundando. De que o bolsonarismo estava perdendo capacidade competitiva. E, portanto, se abraçar a um candidato que estava escalado para perder era um mau negócio para esses partidos da direita tradicional que não têm candidatura própria para valer e que querem manter seus poderes regionais. Tá? Então, isso fez com que partidos como o PP, União Brasil, mesmo republicanos, o Tarcísio de Freitas, começassem a achar mais conveniente ficarem neutros na disputa presidencial, liberando seus diretórios regionais a apoiarem em cada estado as candidaturas que melhor servissem aos seus interesses locais. Então, você vai ter diretório do PP apoiando o Lula, diretório do PP apoiando o Flávio Bolsonaro, o mesmo vale para os republicanos, para a União Brasil. Né? Eles acharam que o Flávio Bolsonaro estava perdendo condições de vencer as eleições presidenciais. Para o azar de Flávio Bolsonaro, talvez a sua recuperação, se a pesquisa Nexus estiver certa, talvez a sua recuperação ocorra tarde demais, porque as convenções partidárias têm que ser realizadas até o dia 5 de agosto. Mais 2 dias já acabou o prazo. Acabou o prazo. Talvez os partidos da direita cheguem à conclusão: puxa, era melhor ter ficado com o Flávio Bolsonaro tarde demais. Né? Então, o cenário que nós temos hoje é assim: MDB, União Brasil, PP, republicanos, para falar dos 4 maiores da centro-direita, além do PSD, né, do Novo, que já tem candidatos próprios da presidência da República, esses 4 partidos, pelo menos no primeiro turno, vão ficar neutros. Eles vão tomar posição no segundo turno. Uhum. Né? Isso prejudica o Flávio Bolsonaro no que diz respeito a 2 coisas. Primeira delas, tempo de televisão. A tendência... O presidente Lula também
só tem na sua coalizão partidos de esquerda e centro-esquerda, né? Mas o presidente Lula tende a ter um minuto e meio a mais de tempo do que o Flávio Bolsonaro na televisão, se a situação ficar como está, né? Se o Flávio Bolsonaro não conseguir constituir uma coalizão. Ele ainda não indicou o vice porque não conseguiu construir essa coalizão. O segundo problema que ele pode ter é de palanque, né? Ele pode ter palanques divididos, especialmente no Nordeste. A tendência é o PP, em alguns casos também a União Brasil, que constitui uma federação. A tendência no Nordeste é esses partidos terem mais simpatia pelo presidente Lula, pelo peso eleitoral que o presidente Lula tem no Nordeste. Sim. Né? Então, o Flávio Bolsonaro vai ter problema de palanques. Ele não vai ter palanques em vários lugares. Ele vai ter que conduzir a sua campanha presidencial de forma avulsa. Né? Então, outro baque. São desgastes na campanha de Flávio Bolsonaro, inegavelmente. Debilitam a campanha de Flávio Bolsonaro. São decisivos? Isso decide o jogo? Não. Mas isso afeta negativamente a campanha de Flávio Bolsonaro, ponto para o presidente Lula. Né? O fato de Flávio Bolsonaro não conseguir unificar a direita no primeiro turno é uma boa notícia para o presidente Lula. Isso não significa que esses partidos de direita fiquem neutros também no segundo turno. Aí é uma outra conversa. No segundo turno já vão estar eleitos todos os deputados, todos os senadores, alguns estados também, a parada já terá sido resolvida, e aí esses partidos de direita e centro-direita vão fazer contas. Tá? E podem se recompor com Flávio Bolsonaro. Né? Entendi. E, bom, deixa eu agradecer aqui os superchats para a gente avançar. A Silvia faz uma pergunta: até onde o caso Fábio Luiz pode ganhar força e jogar o Lula para baixo? Peço para você segurar aí. O Tiago Rodrigues: soberania na campanha do Lula será retórica, não existe povo soberano não armado e que enfrente os interesses do império, não contemos com Lula para nada disso. O Marco Freitas: esfriamento é infiltração da classe média no PT, falando do PT, né? O Avla diz: acordo Estados Unidos é carteira vazia e porrete. Júnior Lage diz assim: como militante, digo e repito, nos escutem, temos escorpiões na vereança do PT. E o Carlos já tinha lido: o PT está apenas contido. Não sei se você quer responder essa daqui do qualquer uma, né? Mas talvez essa que era uma pergunta direta sobre o caso Fábio Luiz, não? Acho que afeta muito, muito, muito pouco. É a mesma situação de Flávio Bolsonaro. Sim. Essas notícias têm pouca capacidade explosiva. Certo. E, Breno, como é que você avaliou o atestado de dor de cabeça da Michelle, aquela foto dela sorrindo com um prato de macarrão na mão no hospital, para não ir, ela usou o atestado para não ir à própria convenção, para não ter que ficar do lado do Flávio, né? Você acha que isso aí tem algum efeito? Como é que está essa relação? Porque mais cedo você falou sobre isso, disse que a Michelle ofereceu uma bandeira branca ali para o Flávio, mas peronomútil, né? Ela não foi na convenção. Claro. Meteu um atestado. Ela se recompôs formalmente com a campanha de Flávio Bolsonaro, mandou um vídeo na convenção que não foi, mas ela está disputando o legado. Ela não está disputando 2026, ela está disputando 2030. Né? Então, ela está valorizando o passe, né? Está valorizando o passe. Ela pode tomar várias decisões, incluindo a decisão de, num certo momento, se jogar com tudo na campanha, se achar que o Flávio Bolsonaro tem chances, e de tal maneira que ela apareça como a kingmaker da história, não? A responsável pela vitória de Flávio Bolsonaro. Então, ela joga com os olhos postos em 2030.
Ela deseja que o Flávio Bolsonaro perca. Ela não quer que o Flávio Bolsonaro ganhe. Mas se o Flávio Bolsonaro pintar com chances reais nas próximas pesquisas, ela pode aderir à campanha dele com tudo. Eu não duvidaria disso. Isso depende do cenário. O cálculo dela para 2030, ela é o que a dirige. Ela, evidentemente, não vai. Ela quer estar desassociada da derrota. Mas se ela achar que tem chance de vitória, ela vai querer estar no barco. Por enquanto, ela está numa posição pró-Flávio, com freio de mão puxado. A outra expectativa de que ela viesse a romper com o Flávio, essa expectativa não se realizou. Né? Então, ela está pró-Flávio, freio de mão puxado. Se essa pesquisa da Nexus for confirmada pelas próximas pesquisas, Quest, Datafolha, pelos institutos mais tradicionais, ela pode chegar à conclusão de que não, eu não posso estar fora dessa foto se o Flávio ganhar. Eu preciso estar nessa foto. E ela vai mergulhar na campanha. Certo. Muito bem, Breno, faltando aqui uns minutinhos, tem alguma notícia, algum tema importante que a gente não falou e que você gostaria de trazer? Não, acho que a gente tratou os temas centrais, né, que já tem a ver com a campanha eleitoral aqui no Brasil. Acho que daqui até outubro é a questão principal, né? E na parte internacional, o Trump confirmou a retomada de negociações com o Irã. Enfim, a gente não falou dessa parte internacional, mas é isso, né? Quem acredita, não sei se dá para acreditar nessas negociações, como é que você está vendo isso? Não, os Estados Unidos não tem como retomar a guerra para valer contra o Irã. Né? É disso que se trata. Não tem como. Não tem. A arma que possui o Irã, os Estados Unidos não têm como tomá-la, que é o controle sobre o Estreito de Hormuz. E a enorme capacidade balística que o Irã construiu. Os Estados Unidos não têm capacidade balística para ombrear o Irã, para continuar os ataques. O Pentágono avisou ao presidente Trump sobre isso. Nós não temos bala na agulha para manter uma escalada de alta intensidade. Então, Trump ameaça e recua. Ameaça e recua. Diz que está tendo um acordo, que o Irã pediu um acordo. O Irã está jogando no erro, né? No erro do adversário. Ou seja, o Irã preservou sua capacidade balística, controla o Estreito de Hormuz, através dos Houthis do Iêmen, também dá demonstrações de que poderia controlar o Estreito de Bab al-Mandab, ali no Mar Vermelho, bloqueando, com isso, o fluxo de 1/3 do petróleo mundial. Né? Então, o Trump está comendo na mão do Irã, e não o Irã na mão do Trump. Tá? Ainda que Donald Trump tente apresentar isso sempre como o Irã subjugado pela força militar dos Estados Unidos, o que é uma mentira. Bom, obrigada aqui ao Beto, que disse que o Soberano Brasil presenteou com 5 assinaturas, então tem esse recurso aí no YouTube de presentear com 5 assinaturas. Obrigada a Maria Luísa, que manda aqui um super sticker para a gente, obrigada. E aí, Breno, vamos lá, vamos trazer a sua programação e vamos orar para todos os santos da internet não ficarmos aqui, porque eu sempre fico completamente congelada quando compartilho qualquer coisa. Então, aí, no Opera Mundi dessa semana, a gente tem várias entrevistas, quase sempre às 19 horas, quase sempre às 19 horas. Na segunda tem Angela Dipp, às 19 horas, que é atriz. Na terça, às 11 horas, tem o Gideon Levi. Na quarta, às 19, José Fernandes Júnior, que é do Portal do José. Na quinta, a escritora Carla Monteiro. E na sexta, a Glenda Varoto, às 19 horas. A Carla Monteiro, às 17, a Glenda, às 19. Na sexta, Glenda Varoto, do Espectro Cinza. É isso, Breno? É isso. Bom, a Angela Dipp, conhecida atriz,
ficou muito conhecida por ser a Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum, tem uma longa trajetória. Estava tentando me lembrar de onde que eu conhecia ela, do Castelo Rá-Tim-Bum. Ela tem uma longa trajetória e ela anda circulando já tem vários meses com a peça Uma Aventura da Puberdade e a Menopausa, que é um dos espetáculos mais inteligentes e divertidos que eu vi nos últimos anos. É um monólogo fantástico. Não é? E é uma atriz com uma longa trajetória. Essa vai ser a conversa de hoje às 7h. O Gideon Levy, ele é um jornalista israelense anti-sionista, embora na juventude tenha sido sionista, e hoje é o jornalista israelense mais odiado do regime sionista. Mais odiado. E ele está no Brasil. Ele veio lançar o livro dele, O Massacre em Gaza, e eu vou entrevistá-lo amanhã às 11h da manhã. Né? O José Fernandes, todos conhecem, do Portal de José, vamos falar sobre a situação política brasileira, sobre a campanha. E a Carla Monteiro está lançando o primeiro volume da biografia de Leonel Brizola. Nossa. Uma biografia belíssima sobre o Leonel Brizola, o primeiro volume que vai até a anistia de 79, está sendo lançado agora esse mês de agosto, eu vou entrevistá-la a esse respeito. A Glenda Varotto, ela se reivindica de direita e feminista. Estranho. Então, vamos entender essa possibilidade. É possível um feminismo de direita? Né? Então, essa é a conversa com a Glenda Varotto. Espectro Cinza é o nome do canal dela. Nunca ouvi falar, mas eu vivo na minha bolha. Ela é uma personagem importante no ecossistema do pensamento conservador. Ela já foi, não é mais, do MBL, foi do Partido Missão, né? Mas é para entendermos isso. Né? Boa. Legal. Deixa eu agradecer aqui o Carlos César. Trump hoje está bestial. E só respondendo aqui a Júnia, perguntando quem é a pessoa que está aqui retratada. Esse aqui é um desenho do Aroeira, é o Freud jovem. Então, o jovem Freud. Obrigada, Breno Altman. Boa semana para você, bom trabalho. Valeu. Você também, Daphne, para todos e todas que